tiempos donde los incendios son cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático, en esta charla hablamos de cómo diseñar con el fuego y el bosque. Escuchar de incendios y en estrategias para combatirlos es cada vez más común. Sin embargo, todavía no hay muchos diseñadores dedicados al tema, mirando a todos los actores, incluyendo al bosque. Por eso hoy escuchamos con atención a Andrés Santos, que para su tesis de maestría estuvo investigando justamente al bosque y los fuegos. Andrés es un diseñador de Portugal que vino a Finlandia a hacer una maestría en la Universidad de Aalto. Antes, a mis colegas viviendo en Finlandia los entrevistaba para la radio local. Ahora dejé de hacer la radio. La pandemia drenó mi motivación y después de 3 años decidí que era suficiente. La realidad es que no hago muchas entrevistas a diseñadores viviendo en Finlandia como hacía al principio. Vamos a ver qué surge en el futuro. Quizás volvamos a necesitar vernos en vivo y tocarnos mientras hablamos. Por ahora, estas entrevistas suceden igual que con los otros que viven lejos. Ahora sí, escuchemos a Andrés. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. La entrevista es grabada, o sea que no va a salir enseguida y que cuando sale yo te mando los links y te tagueo y vos me tenés que mandar tu Twitter y tu Instagram y todo eso si querés que te taguee por esas cuentas por esos medios sociales. Y mientras charlamos yo tomo notas porque si no, después no puedo poner esos comentarios que hago en el medio y en la intro. Tengo que pensar un poquito. Listo, empecemos. Hola. Olá. Bom dia. Vivimos casi en la misma ciudad, ¿no es cierto? Sim, é verdade, é verdade. Uma cidade muito quente nesta altura. En ese momento sí, estamos muertos de calor acá. Decime, ¿quieres presentarte? Sim, o meu nome é André Santos, sou recente graduado da Universidade de Aalto. Também tenho alguma experiência como designer industrial em vários projetos, em várias cidades e em vários países também, desde a Europa até a Ásia. Também passei algum tempo noutros países nórdicos. Mas há cerca de 4 anos atrás decidi fazer uma mudança na minha carreira em termos de foco de trabalho, mudar um pouco de estudar mais o detalhe e a parte mais física do objeto e perceber um pouco mais o que fazer e por que estamos a fazer este objeto. Ou seja, perceber mais como é que é o contexto do objeto num sistema ou num serviço. E é por essa razão que deixei o meu trabalho. Decidi focar-me a 100% como estudante na Universidade de Aalto e pronto, acabei o mestrado. Y aquí estoy. Y decime, ¿de dónde sos? Eu venho de Portugal. O sea que estudiaste diseño industrial en Portugal. Eu estudei desenho, a universidade chama desenho global, ou seja, um pouco de tudo. Mas o foco era mais em comunicação visual, design gráfico, um pouco de design industrial, mas muito pouco. Também um pouco de design estratégico, mas numa via mais focada na comunicação estratégica como designer gráfico. Mas tive sempre o interesse de perceber os objetos, perceber como é que eles eram feitos. Quando era pequeno tinha interesse em desmanchar, abrir as coisas e perceber como é que eram feitas, independentemente de não saber nada sobre materiais e ligações. Mas estudei design e depois decidi especializar-me en design industrial durante mi vida profesional. Perfecto. Y decime una cosa, ahora que te dirías que estás haciendo más diseño de servicios o diseño estratégico, ¿cómo lo llamarías? Lo que haces hoy en día. É misto. Eu neste momento até estou a fazer mais facilitação de design. Ok, facilitación. ¿Por qué decís facilitación de diseño? Eu acho que aliás, só facilitação. Eu até retiro a parte de design, porque design já engloba a facilitação em si. Mas estamos
neste momento o meu trabalho é muito promover discussão. Uma boa experiência, principalmente no momento em que estamos, onde muitos dos eventos já não são físicos, são digitais. Então criar ou replicar a mesma forma de ter eventos físicos de uma forma digital em que seja interativa e também uma boa experiência não é fácil. Principalmente quando é relacionado com temas muito, muito, muito sensíveis, como o discurso de ódio, etc. São coisas que devemos também terem atenção quando desenhamos a experiência da facilitação. Y cuando hablas de diseñamos, ¿a quién te referís? ¿En qué contexto diseñas? Yo tengo entendido que alguna colaboración haces con Sonder, ¿no? El colectivo de diseño que trabaja com temas de cooperação internacional. Eu colaboro com a Sonder e trabalho com alguns colegas e também com os próprios clientes, os partners, os parceiros. Tentamos desenvolver e desenhar no sentido de pensar o conceito do evento, como é que vai acontecer, a facilitação, o que é que pretendemos do evento em si, qual é o resultado final, é um documento, é uma estratégia, é um relatório. Então isto tudo vai ajudar a desenvolver o evento e que tipo de sessões poderemos ter. Normalmente temos sessões mais de apresentação, seminários, outras sessões são mais de workshop, mais interativo, das pessoas partilham ideias. Então depende muito da necessidade do nosso parceiro e o que é que pretendemos no final depois. O sea que sos como un diseñador freelance que a veces trabaja en este colectivo y a veces trabaja con otros, Sim, con otros socios. ¿Entendí bien? Depende muito da necessidade do projeto. Perfecto. Y decime una cosa, que quisiera que me cuentes, porque acabas, ¿no?, de terminar tu tesis de maestría. Estás fresquita y recién salida del horno. ¿Me contás qué hiciste ahí? Muito bem. A minha tese, ou seja, havia dois temas principais que eu gostaria de experimentar e estudar na minha tese. Um era relacionado com desastres. E isto vem muito de um projeto que já foi aqui falado no podcast há algum tempo atrás, sobre o projeto Nepal, em 2019, com o Luís Alfonso Monge. E outro tema que eu estaria muito interessado em estudar, que é design estratégico e pensamento sistémico, ou seja, destes dois muito relacionados. Então, eu queria fazer algo que fosse relacionado também com o meu país, Portugal. Após alguma pesquisa, percebi que há um problema, um desastre muito comum, quase que desde que eu me lembro de ser pessoa, que são os fogos, o que acontece, os wildfires que acontecem durante o verão. O sea, los incendios, ¿no? Incendios, o sea, cuando hay en terrenos grandes incendios, vos querías como ofrecer una solución a eso. ¿En Portugal tienen muchos incendios? Muitos. Neste momento, Portugal é o país na Europa com mais incêndios em termos de número e também de área ardida, o que já por si mostra que é um problema que tem que ser estudado. Ok. ¿Y eso por qué? ¿A qué se deben? ¿Tienen mucha sequía? Como disse anteriormente, quase desde criança me lembro sempre de ver nas notícias incêndios rurais, incêndios aqui, incêndios ali, quase durante o verão todo. E tentar perceber porque é que isto continua a acontecer constantemente, todos os anos, sem haver nenhuma intervenção que possa, pelo menos, prevenir o número de incêndios e também o impacto e a consequência desses incêndios. Porque a verdade é os incêndios vão sempre existir. E temos que aceitar isso. Mas é preciso também prevenir. Ou seja, este foco, esta atenção na prevenção foi o que me levou a fazer uma mestrado e a estudar o que é neste momento feito em termos de colaboração com os diferentes atores, que são muitas organizações, muitos interesses, muitas ideias pré-definidas sobre o que é que se deve fazer. E depois não há muito foco na prevenção, é mais na supressão, que é a parte de apagar o fogo, combater o incêndio, mas não muito na parte mais estratégica, o que vem de trás, planear. O sea, discúlpame, pero no sé si entendí. ¿Trabajaron en la prevención o en combatir el incendio, el fuego? Eu estudei parte da prevenção, de prevenir, o que podemos fazer.
La prevención. Sim. ¿Y qué terminaste diseñando? Eu desenhei ou propus recomendações estratégicas, umas mais ambiciosas do que outras, que, por um lado, tentam mudar o sistema. Daí o meu interesse neste pensamento sistémico. Como podemos mudar o sistema? Então, recomendei algumas sugestões mais estratégicas, no sentido de, por exemplo, descentralizar as municipalidades, os governos locais. Ou seja, é um pouco ambicioso, mas dá muito mais autonomia aos governos locais para terem os recursos económicos e também humanos e também estratégicos, de uma maneira para tomarem as decisões melhores para a localidade, a comunidade que eles fazem parte. ¿Y quiénes eran los socios para este proyecto? No había socios. ¿Eran como la gente de la sociedad civil y los bomberos voluntarios o eran más los servicios de rescate nacionales y municipales? Eu não tinha nenhum cliente, ou seja, eu fiz isto por mim próprio. Tentei angariar e procurar pessoas para falar, para entrevistas, mas eu falei com muitas pessoas, desde agências governamentais até pessoas que trabalham nas municipalidades, nos governos locais, pessoas que fazem parte de associações que ajudam os produtores florestais e as pessoas que têm florestas e que não sabem muito bem o que fazer às florestas. Ou seja, tentei e também falar com pessoas da universidade, pessoas especializadas que fazem pesquisa relacionada com os incêndios, o impacto e como é que eles acontecem. Ou seja, tentei ter várias perspectivas diferentes. Claro que é impossível quando um sistema destes engloba tantas entidades, tantas associações, tantas organizações, é impossível ter toda uma perspectiva numa só. Ou seja, há ali diferentes pontos que tentei estudar y analizar. Pero, o sea, vos entrevistaste a toda esta gente para entender más el tema y, o sea, hablaste con investigadores, con autoridades locales, municipales, con gente de diferentes organizaciones y después armaste una serie de recomendaciones estratégicas. ¿Eso se lo presentaste a alguien para tener una devolución o para ver si funcionaban? Não. Porque acho que é uma das coisas que mudava no meu processo todo é a interação com os participantes. Porque isto foi feito durante o Covid e o acesso aos participantes foi muito limitado. A minha ideia inicial seria ir a Portugal e ter uma interação mais física com as pessoas, com os participantes, mas não foi possível. Agora, o meu plano é, sem dúvida, apresentar isto a pessoas, a alguns dos participantes, também escrever um artigo em português e em inglês, porque isto me trabalha em inglês, então, para ter mais acesso e para partilhar de uma forma mais fácil em Portugal, acho que faz mais sentido também traduzir para português, pelo menos um sumário, um resumo daquilo que fiz na tese. Está bien, pero bueno, esa es una manera de acercarse a ellos y mostrarles cuál fue el resultado. Sí. Lo de hacer este artículo. Y, o sea que el proceso cambió mucho porque todo pasó y no pudiste ir a Portugal. ¿Hay algo especial que aprendiste de este proceso que te gustaría compartir? Sim, eu acho que criar uma relação com os participantes é muito importante. Porque eu tive a entrevista com eles, mas depois não houve muito, como é que é dizer, o follow-up. Tentar partilhar o que eu fiz, pelo menos validar algumas ideias. Também porque mesmo no início foi difícil encontrar uma hora e uma data para nos encontrarmos e falarmos, termos uma entrevista. Ou seja, logo no início já se mostrou um pouco difícil, mas o processo mudava no sentido de ser mais próximo dos participantes, criar uma relação, uma ligação, porque acredito que ganharia muito mais em termos de conhecimento y también de feedback en relación al trabajo. Perfecto. Y decime una cosa, en este otro proyecto donde estuvieron trabajando los discursos de odio, ¿te parece que ahí
¿Sí pudieron armar una relación con los participantes diferente? ¿Querés contarme sobre ese proyecto? Sim. Não sei se é mais fácil, mas nós tentamos criar esta relação de partilha, porque no fundo nós não falamos muito sobre o tópico, nós não somos experts, não é? Não somos experientes, nós apenas criamos uma plataforma para as pessoas e para os participantes interagirem e falarem e conversarem sobre este tema. Agora, o que é que podemos fazer para facilitar a discussão? Eu acho que tem a ver com mudar um pouco como as coisas são feitas. Neste tipo de ambiente há muita rigidez e a capacidade, e é preciso também perceber como podemos pôr as coisas um bocadinho mais interativas, dar a oportunidade às pessoas de partilharem, porque muitas das vezes isso não é possível. E as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de partilhar as suas experiências. E eu acho que isso é o fundamental para facilitar este tipo de conversas com tópicos tão importantes como este. Pero, por ejemplo, cuando se trata de hablar de discursos de odio, ¿ustedes, por ejemplo, invitaron a gente que pensaba muy diferente unos de otros a charlar juntos? ¿O cómo lo pensaban estas charlas? As pessoas que são escolhidas são definidas pelo nosso parceiro. Ou seja, nós não podemos fazer muitas decisões em relação a isso porque nós não temos conhecimento tão grande como os nossos parceiros, como os nossos clientes. Mas a ideia é ter visões diferentes, pessoas com opiniões diferentes e que possam, também de contextos diferentes. Acho que isso é fundamental. Da Europa, pessoas que vivem na Europa, em África, Ásia, Américas, ter este tipo de experiências e de contextos locais é fundamental para perceber o que se pode fazer em relação aos discursos de ódio e de crimes em relação à atrocidade. ¿Y cómo elegían las personas? O sea, ¿eran como los perpetradores o las víctimas? ¿O cómo se pensaba esas charlas? São muito, ou seja, os participantes são representantes de governos, são representantes de organizações da sociedade civil, representantes de organizações não governamentais e também pessoas responsáveis por instituições ou fundações que ajudam e que investem o seu tempo a prevenir discursos de ódio. Essa questão das vítimas é uma questão muito interessante e que porventura poderia ser também estudada e analisada para o futuro, porque acho que podia ser interessante también para o discurso en sí. ¿Y qué tipo de cosas pasaban en estas charlas? ¿O cómo ustedes diseñaron estas charlas para que para que produzcan un cambio, ¿no? Depende muito dos eventos. Há eventos que são muito baseados na discussão, o que é que vamos fazer, ou seja, no final da discussão, é criar um plano. What's next? O que vem a seguir? Não é? O que podemos fazer para prevenir discursos de ódio? E tem muito a ver com o que é o plano deste evento. Como disse anteriormente, muitos eventos têm um relatório que é o resultado final, não é? O outcome, o output. Outros têm recomendações estratégicas que são relacionadas com os próximos passos, plano de ação para resolver este problema. Ou seja, depende muito, mas tentamos também agora utilizar plataformas como Miro, plataformas digitais que não são tão usadas neste tipo de eventos, e então é sempre uma boa forma de criar a discussão mais visual. Ou seja, nós percebemos que criar a discussão de uma forma mais visual ajuda as pessoas a comunicar y a entender lo que está a ser dito y discutido. No entiendo muy bien para qué tenía que ser más visual esta conversación. ¿De qué sirve? O sea, ustedes tenían algunos elementos tipo cartas. Yo estuve mirando algo que tienen en la web y tenían como algunas especies de tarjetas, ¿cierto? Sim, algo parecido. No fundo temos perguntas que depende muito do evento, mas dos eventos tínhamos perguntas onde as pessoas poderiam responder. E é uma forma de
como se tivéssemos post-its, não é? Ou seja, fazia uma pergunta e as pessoas escreviam e punham lá para tentarmos perceber um pouco a forma delas pensarem. E este tipo de exercícios não é muito comum nestas discussões. Então, depois, a outra ideia é também criar, gravar graficamente o que foi discutido. Ou seja, fazer um resumo daquilo que foi discutido. Como hacer un resumen visual, decís. Exatamente. Y después la gente comentaba ese resumen, o sea, ustedes lo publicaban y se comentaba. Sim. Muitas das vezes as pessoas que fazem isto, resumir e retirar o mais importante da discussão, que muitas vezes pode ser interpretado de uma forma diferente. Aí está a capacidade de sermos humildes o suficientes para dizer que não somos experts. Estamos ali apenas para ajudar a discussão. Mas esta forma de resumir graficamente a conversa, acho que é muito interessante porque não é habitual. Não é habitual e é muito à base de texto, de longos relatórios. No, totalmente. ¿Y te parece que estos resúmenes visuales despertaban como más o una discusión más profunda sobre los temas que se habían tratado? Eu acho que ajudava, pelo menos, a perceber o que foi dito. Porque muitas das coisas, às vezes as conversas são longas, muitas pessoas dizem várias coisas ao mesmo tempo e é difícil criar, ou seja, o sumo daquilo que foi discutido. E acho que este tipo de resumos gráficos ajuda muito a perceber, ok, o que é que nós discutimos hoje? O que é que nós conversamos hoje? Como é que podemos resumir isto? Normalmente isto seria mostrado no final da sessão, ou seja, nessa altura não há muito tempo para haver outra discussão em si, mas poderia ser, muitas vezes, um começo, uma base para outra nova discussão sobre o assunto. Esta entrevista es parte de varias listas temáticas, como diseño sostenible, Portugal y diseño con lo no humano. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Con varios hablamos de diseñar para la emergencia. Me acuerdo la entrevista con María O'Neill, que nos contó cómo fue diseñar después del huracán María en Puerto Rico. Es el episodio 84. Y también quiero nombrar la entrevista con Luis Alfonso Monge, que trabajó en el mismo proyecto que André en Nepal, y era el episodio 216. A veces es interesante escuchar a dos diseñadores diferentes que trabajaron en el mismo proyecto, porque la narrativa, cómo lo cuentan, cómo lo vivieron, es diferente. Sabemos que del mismo proceso de diseño pueden surgir miles de historias, y de eso se trata, de contar historias de diseño. Contar el diseño no es fácil, porque al tener tanto entrenamiento visual, a veces nos olvidamos que las historias tienen un anclaje fundamental en la oralidad. Para eso necesitamos más entrenamiento, y no hay mejor entrenamiento para contar historias de diseño que escuchar a otros. Así que sigamos escuchando. Decías que en algunas de estas discusiones el objetivo era crear como un plan de trabajo a futuro y en otras tenían un objetivo más estratégico. ¿Querés contarme, por ejemplo, un caso? ¿Hay algún plan de trabajo que ya se haya empezado de los que fueron discutidos y salieron de estas reuniones? Não temos, neste momento não temos muitos, porque também não participei em muitos ainda. Temos um que vai acontecer este ano, que é muito à base de recomendações e estamos a trabalhar nisso. Como podemos criar um evento que é desenhado com uma experiência em que, no final, vamos ter recomendações estratégicas. Como é que podemos, ou seja, a transformação de discussões para um formato físico
que seja fácil de entender e de resumir tudo o que foi discutido. Mas ainda estamos a trabalhar nisso, ou seja, é algo que vem este ano. Y decime una cosa, hay algo que como diseñador evidentemente te sirvió mucho, esto de hacer estos resúmenes visuales después de la discusión, ¿cierto? O Sim, esos sim, son sim, resúmenes sim, visuales sim. que se usan durante la discusión. São feitos por colegas nossos, colegas meus na Sony. Ah, ok. O sea que vos facilitas la discusión y otro hace el resumen visual. ¿Cómo sucede, pues? Sucede ao mesmo tempo. Sim. Ou seja... Sucede al mismo tiempo. O sea que tienen dos facilitadores en una sesión. Certo. Ou seja, a pessoa que está a fazer o resumo visual fica mais como no background, a ouvir, a tentar perceber o que é discutido, para depois tirar notas e transformar isso de uma forma mais visual. Enquanto que o outro grupo... Y en un momento de la discusión muestran ese resumen y le piden una devolución a la gente que está participando de la discusión, ¿o no se muestra ese resumen durante la discusión? Não durante, é mais ao final. É mais no final. Mas isto é um complemento também à facilitação, porque no próprio desenvolvimento, na discussão, muitas das vezes nós usamos estas plataformas digitais, visuais, para também ajudar a resumir o que é discutido. Ou seja, só para, ao escrever frases, palavras-chave, já ajuda a construir o discurso de uma forma mais sustentada. O sea que todo el tiempo tienen alguna herramienta que está marcando las palabras claves. ¿Y qué herramienta usan? Muitas vezes somos nós, neste momento usamos Miro, que é uma das mais conhecidas. Há oportunidades também para usar o Google Excel, Google Docs e por aí fora. Acho que também tem muito a ver com a forma como queremos interagir com os participantes. Ou seja, se queremos que eles foquem na conversa e nós ajudamos o resto, ou se queremos que eles consigam interagir também ao mesmo tempo. Ou seja, eles dão o input, não é? Eles dão o input e escrevem. Ou seja, depende muito do que queremos criar nesta experiência. Mas há tantas ferramentas y se calhar a más simples de todas es siempre más fácil, ¿no? Perfecto. Y contame, ¿qué te está inspirando en este momento? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué querés compartir con la audiencia de Diseño y Diáspora? Olha, neste momento estou muito interessado em algo que descobri na minha tese, que é o valor, a agência que as coisas não humanas têm num sistema. Ou seja, tudo o que é não humano, seja de objetos, seja de documentos, seja de lei, seja de natureza, floresta, este tipo de elementos no sistema, atores, têm uma agência, criam algo, ou seja, e eu acho que para mim foi muito interessante, foi algo que surgiu durante a minha tese. Isto ajuda-me a perceber y a olhar para sistemas y servicios de una forma diferente. Bueno, de hecho estábamos hablando de los resúmenes visuales y cómo jugaban un rol en la facilitación de estas reuniones donde... Decime una cosa, y si queremos leer más sobre este tema, sobre cómo los documentos tienen una urgencia y tienen como este valor de lo no humano en la interacción, ¿dónde te parece que podemos buscar? ¿Qué nos recomendás leer o escuchar? Eu neste momento li dois autores importantes que foram, pelo menos para a minha tese, que é o Bruno Latour, que ele é francês. Latour. Sim, com o Actor Network Theory, não? Sim, exatamente. Aliás, essa é a teoria que eu estudei um pouco, não muito. Também uma autora muito interessante, que é a Laura Forlano, que apareceu também aqui no podcast, no teu podcast. Pelo menos estou muito interessado no trabalho dela, e ela até tem um evento daqui a uns dias, e eu estou muito interessado em ouvir o que ela tem a dizer sobre este lado
mais do que humano, que ela como chama more than human. E eu acho que é muito interessante perceber a agência que pequenas coisas, para uma pessoa comum, pequenas coisas podem ter muita agência naquilo nas tuas ações. Muy bien, perfecto. Y decime, ¿hay algo especial que te gustaría hacer en el futuro? Ahora tenés como un rol interesante en la facilitación de discusiones. ¿Hay alguna, cómo te ves en el futuro? ¿Hacia dónde te parece que va a virar tu manera de diseñar? Isso é algo que ainda estou a tentar descobrir, confesso. Como fiz uma transição há pouco tempo de design industrial para design estratégico e de serviços, eu estou a tentar perceber onde é que eu posso contribuir. Eu acho que este lado... Eu recentemente tenho percebido que design é muito político. Ou seja, tem uma agência muito política. O que quer que seja que desenhemos tem uma ação política. Quer que nós saibamos ou tenhamos isso em atenção ou não. E tentar perceber isso é difícil às vezes. Eu gostaria de tentar trabalhar na área mais com governos, tentar perceber de uma forma mais sistémica como é que as coisas são feitas. Por exemplo, o trabalho que fiz na minha tese é um exemplo muito prático disso. Eu estou muito interessado em visualizar sistemas, tentar perceber como é que as coisas se relacionam e também explorar este lado mais do Actor Network Theory, que para mim acho que é muito interessante perceber ou seja, virar o contexto de antropocêntrico para ecocêntrico. Ou seja, o humano não é o centro do universo, digamos assim, mas é parte de um sistema. E seja o que quer que eu consiga fazer no futuro, gostaria que fosse relacionado com isso. Tentar desenhar algo ou facilitar discussões relacionadas com o papel do humano no sistema e a relação com objetos ou algo que no es humano. Perfecto. ¿Y trabajaste alguna vez, aparte de con estos documentos o resúmenes visuales, trabajaste con otros elementos no humanos? Não, mas gostaria muito. E foi algo que dos comentários que recebi na avaliação da minha tese é tentar perceber que é possível entrevistar estes elementos não humanos. Eu não sei, não posso dizer que não ou que sim, mas é uma oportunidade que poderia ser explorada. Bueno, los fuegos son un componente no humano, ¿no? Los incendios. Sim, exatamente. E é isso que falo na minha tese, que é a floresta tem um papel fundamental na regeneração do solo e que também ajuda a prevenir fogos ou incêndios. Não é? E o próprio fogo é um processo ecológico. Ou seja, uma das conclusões que eu tirei da minha tese é que o fogo tem uma conotação negativa. Ou seja, é visto como algo mau. Mas o fogo é uma ferramenta, é um processo ecológico e que tem sido utilizado há muitos anos, milhões de anos atrás, como uma ferramenta. E também pode ser utilizado para limpar florestas e ajudar a regenerar os solos e a prevenir incêndios. Ou seja, tentar perceber o real papel destes elementos, destes atores, acho que é fundamental para depois tentar perceber um sistema de uma forma mais holística. Perfecto. Y algo que no te pregunté, ¿qué te trajo a Finlandia? Foi mesmo mestrado. Foi mesmo, já queria vir estudar para alto antes da alto ser alto. Quando a alto era TAIC. Mas a vida levou-me para outros sítios, outras oportunidades, mas nunca esqueci ou nunca deixei esta oportunidade de fazer uma mestrado aqui. Portanto, mas também tenho aqui família, portanto também ajudou un poco. ¿Y qué le recomendarías al André adolescente o joven que recién empieza a pensar qué quiere hacer con su vida profesional? ¿Qué le dirías hoy en día? Eu diria para ser um pouco mais crítico, pensar de uma forma mais crítica, que foi algo que eu não senti que faltava na minha adolescência, sobretudo, mas também na altura quando estava a estudar em Portugal.
A capacidade crítica acho que é fundamental no design de agora. Porventura no design depois, mas principalmente agora. A capacidade de realmente olhar, pensar, analisar e criticar, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma de mas porquê? Mas porquê isto? Acho que era a minha grande sugestão ou ideia que gostaria de dar ao André há alguns anos atrás. Aprender a ser un poco más crítico. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Obrigado, eu. Foi um prazer. Gostei bastante. André nos propone virar el contexto de antropocéntrico a ecocéntrico. Ya fue suficiente de diseño centrado en los humanos, podemos pasar a hablar del planeta. Y para eso nos convoca a diseñar con el bosque y el fuego. En el Ministerio del Interior, en Finlandia, donde trabajo, el Departamento de Rescate es una unidad que coordina el trabajo de varias organizaciones. Mucho de este trabajo es en colaboración con los sistemas de rescate y el cuerpo de bomberos. Hace poco hice una serie de talleres, por ejemplo, donde las unidades de comunicación de los servicios de rescate de diferentes organizaciones se reunían para escribir su estrategia. Sí, la estrategia de comunicación es súper importante a la hora de coordinar el trabajo de rescate, que sucede no solo con organizaciones del Estado, sino también con el apoyo de organizaciones de rescatistas en el tercer sector. Fue muy interesante facilitar y escuchar las discusiones, aunque el tema para mí era de lo más ajeno porque la verdad no sé muy bien cómo trabajan las unidades de comunicación, ni tampoco sé mucho del trabajo de rescate. Pero facilitar esas discusiones es una manera de aprender y quizás alguna vez diseñar con ellos. Los servicios de rescate y los bomberos no solo trabajan en casos de incendio, sino que también son ellos los que se activan ante diferentes emergencias. Y uno de los trabajos que hacen de manera permanente es el de educar a la población cómo reaccionar ante emergencias. Ese trabajo es especialmente interesante, por lo menos acá no solo sucede en las escuelas, sino también vienen a eventos en los barrios. Por ejemplo, si hay una fiesta barrial, puede ser que estén los bomberos enseñando a la gente cómo apagar un fuego sobre un horno. Parte de la demostración era que los que estaban mirando podían pasar y probar. Yo pasé, y la verdad que no era nada fácil como parecía cuando lo mostró el bombero. Una manera de diseñar con el fuego es estar preparado a que suceda en tu casa. Y el estado de una población de preparación o de estar listo para accidentes o emergencia es algo que se mide y se evalúa todo el tiempo. Cuando diseñamos para la emergencia, que estemos entrenados para reaccionar de manera efectiva y con los elementos adecuados, es parte de la ecuación. Y de alguna manera, todos tendríamos que estar listos para eventualidades y sorpresas. Creo que la pandemia fue en ese sentido una manera de entrenarnos y repensar nuestra capacidad de reacción ante las eventualidades. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñodiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.